Você já deve ter ouvido uma frase que diz assim: igreja não salva, mas o salvo quer estar na igreja. Igreja não salva, mas o salvo quer estar na igreja. Nossa mensagem hoje, o título dela é Quão amáveis são os teus tabernáculos, Salmo 84. Em uma geração de extremo egoísmo e egocentrismo, ser igreja é um intenso desafio. Essa geração, ela é egoísta. E o que isso significa? É uma geração que quer tudo primeiro para si, depois para os outros. E até mesmo nem para os outros, somente para mim. Quer ser servida e não quer servir. Quer ser vista e não quer ver. Quer ser o primeiro sempre. Isso é uma geração egoísta. E de outro lado, essa geração também ela é egocêntrica. Ou seja, a agenda dela sempre está em primeiro lugar. É meu tempo, meu modo, minha maneira de ser que deve decidir a realidade à minha volta. Como ser igreja em uma geração egoísta e egocêntrica? Onde quero um Deus segundo o meu desejo pessoal. Se Deus não for como eu quero, esse Deus eu não quero, vou para outra igreja procurar outro Deus. Porque o Deus que essa igreja me apresenta não é o Deus que eu quero. Mesmo que seja a Bíblia. Mas a forma como ele lê é diferente. A maneira como ele interpreta é diferente. Não, eu quero um Netflix de opções de igreja na qual eu possa escolher o Deus que me agrada. Eu quero que Deus faça as minhas vontades, no meu tempo, no meu modo. Como se doar pelos outros e amar, se eu quero que tudo seja do meu jeito e para mim? Eu quero um Deus que seja a minha imagem e semelhança. Mas, na realidade, o Deus verdadeiro é que nos chama a ser imagem e semelhança de Jesus. Enquanto essa geração quer dominar a vontade de Deus, Deus quer que nós venhamos a viver a vontade dele em nós. Isso nos leva a fugir de uma vida egocêntrica e egoísta. E o único lugar em que você pode exercitar a verdadeira espiritualidade cristã é em uma comunidade bíblica. É em uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Não apenas uma igreja que prega no púlpito, mas uma igreja que quando desce do púlpito, a vida dela, a vida dos membros, a vida dos líderes refletem aspectos práticos dessa palavra. É nessa comunidade que nós exercitamos a verdadeira espiritualidade cristã. Nossos irmãos, nas semanas anteriores, trabalharam com vocês dois assuntos. Eu quero então fechar essa temática aqui hoje. Nós estamos trabalhando a ideia de uma disciplina espiritual chamada comunhão. É a comunhão dos santos. Quando você vai lá para o credo apostólico, é falado sobre a comunhão dos santos. E essa comunhão dos santos não é como a visão católica, né, dos santos que estão no céu. É a comunhão dos santos, ou seja, o povo de Deus separado para Deus. Um povo que se separa do mundo para viver para Deus. Essa disciplina comunhão espiritual, nós trabalhamos, Stefânio trabalhou o tema, a importância da comunhão, e Silas trabalhou o que é ser igreja. E hoje eu vou trabalhar a ideia do amor pela igreja. Por isso o tema é quão amáveis são os seus tabernáculos. Vamos então fazer uma revisão rápida, fechar alguns pontos que já foram levantados, para a gente poder compreender, dentro da mentalidade judaica e cristã, o que significa o Salmo 84. Um dos planos do Senhor, irmãos, foi criar um povo para habitar com eles. Deus quis criar um povo para si. Não porque Deus se sentia sozinho ou carente. Deus estava lá, eu estou me sentindo só, vou criar umas criaturas para ficar comigo. Não. Deus criou porque o amor triuno, o Pai, o Filho e o Espírito, em seu amor eterno, transbordava em bondade. Era como um recipiente infinito,
cheio de algo tão imenso, que não podia ficar contido na infinitude de Deus. Eita, agora a interpretação aí deu certo? Parece esquisito o que eu estou dizendo, mas filosoficamente isso faz sentido. O infinito de Deus estava tão repleto de amor infinito que transbordou o infinito por algo tão infinito, que é o amor de Deus. Esse transbordar do amor de Deus não significa carência de Deus, mas porque o amor ele é transbordante. Deus, por sua bondade, Ele não queria que esse amor transbordante ficasse apenas entre o Pai e o Filho e o Espírito, mas Ele queria que outros seres também pudessem experimentar esse amor, saber que maravilha é mergulhar na imensidão do amor de Deus. Essa ideia, irmãos, é igual à ideia de ter filhos. Eu falo às vezes para os casais nos cursos de noivos, e os casais às vezes perguntam: pastor, qual é o momento ideal para se ter filhos? A ideia mais comum que a gente tem, no geral, é que o momento certo para ter filhos é quando você se sente sozinho. Não, está errado, completamente equivocado. O casal está lá e diz: tá tão vazio essa casa, né? Vamos ter filho? Não, filho não existe para preencher vazio. Se filho existir para preencher vazio, isso chama-se idolatria. Filho, ele é alguém que Deus envia para o casal que transborda de amor. O amor entre o casal é tão profundo, intenso, tão transbordante, que os filhos vão ser beneficiados do amor do casal. Você marido, quer amar seu filho? Ame a mãe deles. Você, esposa, quer amar seu filho? Ame o pai deles. Quando você faz isso, você ama seus filhos. Porque os seus filhos se sentem seguros em um ambiente de cuidado, de amor transbordante. É isso, essa ideia de ter filhos, que é muito semelhante à ideia do Senhor em nos criar. Deus não nos criou porque estava sentindo um vazio. Deus nos criou porque o amor entre o Pai e o Filho e o Espírito é tão transbordante que era mal deixar esse amor transbordante só entre eles. Ele queria então que outros experimentassem esse amor. Deus então nos fez. Nenhum filho pode carregar o fardo de preencher vazio dos pais. O marido é ausente, a mulher quer ter um filho para ver se o marido, quando vai embora, a mulher tem um menino para ficar tomando conta. Não, coitado dessa criança, ela está carregando um fardo difícil demais. Ela nunca vai preencher o vazio do esposo, da esposa. Não é assim. Nós não estamos aqui para preencher um vazio de Deus. O nosso vazio é que precisa ser preenchido pelo que transborda do Senhor, pelo amor transbordante de Deus, é que preenche o nosso vazio. Mas por que então nós ficamos vazios? Exatamente porque a escolha que nós fizemos é a escolha de alguém que trai o amor do Senhor, alguém que rejeita o amor dele, que quer seguir a vida do próprio jeito. A consequência do ser humano lá no Éden, representado por Adão, lá no Éden, o nosso pai, é que nós escolhemos viver segundo o nosso coração. E por causa disso, nos desligamos da fonte da vida. O pecado entra no mundo e por causa disso a morte. É tudo uma questão de causa e efeito. Escolhemos nos conectar da fonte da vida. Escolhemos cortar toda a relação com aquele que nos deu vida e que nos sustenta. O resultado foi morte espiritual. Mas poderia ter sido morte instantânea. Já que vocês não me querem, tchau. Deus não fez isso. Já que vocês não me querem, vocês estarão espiritualmente mortos, mas eu ainda vou dar uma chance a vocês. Eu vou sustentá-los, eu vou dar vida para que vocês possam viver, vou dar um mundo, vou dar uma natureza, vou dar comida, vou dar uma moradia, vou cuidar de todas as criaturas, pois eu sou um Deus bom, e eu vou sustentar, mesmo que vocês me odeiem, mas eu vou continuar dando para vocês chuva, dia após dia, o sol, os alimentos, vou continuar sustentando todo esse planeta, mesmo sendo uma terra rebelde contra mim. Eles escolheram então nos sustentar
Mas Ele não nos quer vivendo como meros animaizinhos que todo dia se levanta para comer uma comidinha e vai dormir de novo. Ele queria nos dar significado, sentido. E Ele queria nos revelar que o único sentido para a vida é viver para Ele. A única maneira de preencher o verdadeiro vazio da nossa alma é experimentarmos o que fomos criados para experimentar, o amor de Deus. E então, Deus, Ele sempre sentiu esse desejo de que o seu povo habitasse com Ele e experimentasse de sua amada presença. Pois é assim que nos sentimos plenos, completos na presença de Deus. É onde há a verdadeira alegria, há delícias perpetuamente, o texto bíblico nos ensina. Deus sempre quis habitar com o seu povo e por isso Deus providenciou um caminho para que isso fosse possível. Após o Éden, onde Deus sempre visitava o ser humano no fim da tarde, Deus providenciou uma outra forma de habitar com o seu povo. Deus chama Abraão, fez uma aliança com Abraão, chamou para ser um tipo de exemplo de fé para o povo. Deus deu a circuncisão para Abraão, que seria a confiança em Deus enquanto peregrinavam para cumprir a missão. Deus habitava com eles por meio da fé de Abraão. Depois Deus chamou Isaac e Jacó, chamou os 12 filhos, os patriarcas, e eles governavam o povo em nome do Senhor, revelando ao seu povo, por meio dos patriarcas, a vontade de Deus para o povo. E assim aquela comunidade peregrinava nesse mundo quebrado pela fé. Depois do Egito, Deus chamou Moisés. Moisés era para ser o primeiro profeta e legislador que daria ao povo no Monte Sinai a lei de Deus. Por meio dessa lei, Deus governaria o seu povo e os faria se tornar semelhantes a Deus para serem sacerdotes nesse mundo. Assim como Ele queria no Éden, Deus quis fazer por meio de sua lei. E assim, por meio do testemunho desse povo, nesse mundo quebrado, as outras nações que não conhecem a Deus e não iriam ver a Deus, veriam Deus na vida daquele povo. E ao verem Deus na vida daquele povo seriam sacerdotes que apresentariam Deus às nações. E assim Deus resgataria mais e mais e mais e mais pessoas para habitarem com Ele e cumprirem o propósito da vida, que é estar na presença de Deus, viver para a glória de Deus. Deus então criou meios para que o homem pudesse adorá-lo. Deus estabeleceu o tabernáculo, o lugar que representaria a presença de Deus no meio dos que peregrinavam no deserto. Estar no tabernáculo era estar diante da presença santa de Deus, e Deus, estando no tabernáculo, estaria habitando com seu povo e os tornando santos no Senhor. Depois, quando chegaram na terra prometida, Deus, em Jerusalém, deu ao povo o templo, onde a presença se faria naquele lugar. As nações viriam ao templo de todos os lugares para adorar a Deus. Jerusalém seria uma terra de peregrinação. As pessoas peregrinariam até Jerusalém para lá estar na presença de Deus e adorá-lo. No entanto, Israel se corrompe. Israel ouve as nações vizinhas e deixa de ouvir a lei de Deus. Se entregam à idolatria, à corrupção. E no lugar de ser uma nação que era luz para os povos vizinhos, eles se corrompem com os povos vizinhos. E isso levou à queda de Jerusalém, o exílio da Babilônia, que é o que a gente está estudando em Daniel. Lá no profeta Ezequiel, é profetizado que a presença de Deus sai do templo. Ezequiel capítulo 11, verso 22 e 23, nós temos um momento mais crucial, onde a presença de Deus claramente deixa o templo por causa do pecado do povo. Deus deixa o seu povo. Ezequiel 11, 22 e 23 diz assim: então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam. A glória do Deus de Israel estava por cima deles, por cima dos querubins. A glória do Senhor subiu do meio da cidade, parou sobre o monte, ou seja, saiu da cidade, parou sobre o monte, ao oriente da cidade. Sabe que monte era esse ao oriente da cidade? Era o Monte das Oliveiras. A presença de Deus saiu do templo,
subiu em cima dos querubins, os querubins conduziram a presença de Deus para o Monte das Oliveiras, e lá a presença de Deus subiu. A presença de Deus deixou o seu povo. O povo estava tão corrompido e perdido que Deus havia deixado o seu povo. Que situação triste. A presença de Deus saiu do meio do povo por causa dos seus pecados. Como diz Isaías, os vossos pecados fazem distinção entre mim e vocês, fazem separação entre vocês e o vosso Deus. Assim o povo de Israel foi para o exílio. O templo foi destruído pelos gentios. Após 70 anos de exílio, o povo castigado, o povo então se alegra, Salmo 126, quando eles dizem: estamos como quem sonha, podemos voltar para a nossa terra, vamos voltar para o nosso templo. Eles então vão reconstruir o templo, mas não existe nenhum registro e nenhum profeta de que após a reconstrução do templo, a presença de Deus retornaria para aquele templo, para aquele culto, para aquele povo. O povo então reconstruiu. Neemias lutou batalhas para reconstruir os muros, para reconstruir o templo. Esdras lutou para restaurar a pregação da palavra no meio do povo. A primeira vez em Esdras, que Esdras abre a Bíblia para ler, começa a ler a Bíblia, o povo começa a chorar, eles passam o dia inteiro lendo a Bíblia. E o povo chorando e pranteando e pedindo perdão a Deus, mas a presença de Deus não volta. O livro de Malaquias termina mostrando que corrupção terrível o povo estava. A adoração era vazia, era hipócrita. É como hoje, as pessoas se reúnem nas igrejas, os pastores são hipócritas, falam coisas bonitas, mas não vivem o que estão falando. O povo vem para o culto, fecha os olhos, faz aquela coisa e tal, mas a vida deles aí fora não é do mesmo jeito. A gente diz que adora a Deus, mas vive de maneira torta. É a mesma coisa. E o livro de Malaquias, ele diz: e vocês perguntam por quê? E eu digo: por causa da minha palavra. Vocês estão quebrando a minha palavra, vocês estão quebrando o culto a mim. Como outros profetas que dizem: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Eles vivem da hipocrisia, eles vivem da corrupção, eles vivem da maldade, e ainda ousam levantar a voz para mim nos sábados. Hoje a gente faz nos domingos. Que tristeza. Mas o livro de Malaquias, ele termina dizendo que Deus irá restaurar o seu povo, porque a presença de Deus havia saído, mas Deus voltaria. Deus transformaria o seu povo. Deus não esqueceu esse povo mau, porque Ele é misericordioso e bom. Ezequiel então, ele profetiza lá um pouquinho para o fim, ele profetiza que a glória do Senhor voltaria ao templo. Interessante. Ezequiel disse que a glória voltaria, mas não no templo reconstruído. Lá em Ezequiel 43, verso 1 a verso 5, o profeta viu em visão a glória do Senhor voltando ao templo. Ezequiel 44, o verso 2, do 1 ao 5, mais ou menos, né? Ele diz assim: e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. Ezequiel 43, do 1 ao 5. Ele diz que a presença de Deus iria voltar pela porta do Oriente. E em Ezequiel 44, 2, o profeta diz que Deus ordena o seguinte: esta porta estará fechada, não se abrirá, e ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Essa porta é a porta que está na direção do Monte das Oliveiras. Onde aconteceu esse retorno? João capítulo 1, verso 14 diz assim: e o Verbo, que é Deus, se fez carne e habitou entre nós. O significado da palavra habitou, no seu original, significa tabernaculou. Deus tabernaculou no meio do povo.
Deus montou uma tenda no meio do povo. O Verbo se fez carne e montou uma tenda no meio do povo. E vimos a sua glória. A glória que havia saído do templo. Vamos abrir João 2:19. João 2:19. João 2, vamos partir do 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de oração. Os seus discípulos lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhe respondeu: destruam esse santuário e em 3 dias eu levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito, e isso creram, que na Escritura e na palavra de Jesus. Jesus disse: eu irei destruir esse templo e reerguerei em 3 dias. E eles disseram: que templo é esse que você vai fazer? Dessa forma reconstruí-lo. João está dizendo: esse templo é Jesus. Então, a presença de Deus entra pela porta, vai para o templo e determina que o templo será destruído e será reconstruído em sua morte e ressurreição. A presença de Deus voltou. Jesus entra em Jerusalém vindo de Betfagé e Betânia. Vou dar só as referências aqui para você guardar e depois você conferir. Jesus, ele entra pela porta que está voltada para o Monte das Oliveiras, o lugar onde ele profetizou a destruição de Jerusalém. Lá do leste de Jerusalém. Está lá em Marcos 11:1, se você quiser conferir depois, anota aí. Lucas 19:29. Ou seja, Jesus, ele veio do Oriente, ele entrou no templo, provavelmente pela porta dourada, a porta oriental, exatamente onde Ezequiel diz que saiu a presença de Deus. A presença de Deus saiu pela porta oriental, a presença de Deus voltou pela porta oriental. Mas quando ela volta, ela condena aquele templo e diz: eu levantarei outro templo, pois eu sou a presença de Deus. Cristo é a própria glória de Deus retornando ao templo. Jesus morre. Jesus, antes de sua morte, reunido com seus discípulos, ele diz: olha, eu voltarei para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar para vocês um Consolador. Esse Consolador vai estar no meio de vocês. Mas não somente isso, Pentecostes cumpriu essa questão. E hoje Deus está no meio do seu povo. Por causa de Cristo e do sacrifício da cruz, Deus habita com o seu povo. A gente vê isso lá em 1 Coríntios capítulo 3. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. E é como é dito lá em Hebreus, que o véu foi rasgado e nós temos acesso à presença de Deus. Pelo sangue vivo de Cristo Jesus. E por isso hoje nós somos o que 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 nos diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que são vocês é sagrado. A gente precisa ter uma compreensão correta do que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o santuário que Deus habita em vocês. Deus habita no meu corpo, em mim, mas não como indivíduo, como povo.
A gente precisa ter essa compreensão de que, essa percepção de que eu sou a igreja, isso é uma das heresias mais generalizadas em uma geração extremamente egocêntrica. Eu sou a igreja sou eu. A igreja tem que sair, então, é você que vai para o seu trabalho. Quando você está no seu trabalho, você é a igreja no seu trabalho. Não. A igreja é eclésia, é reunião. Igreja é reunião. Igreja é povo. Igrejas são membros de um corpo. Todas as figuras bíblicas apontam sempre para a coletividade. Então, Deus habita em vocês, como povo. Deus habita no meio do seu povo. Se nós destruirmos o templo, que é o povo reunido, Deus o destruirá. Pois o povo reunido é a habitação de Deus. Desde Gênesis, nós vemos essa visão do tabernáculo, do templo, de uma nação sendo gerada a partir de um homem chamado Abraão, que faria com que a presença de Deus se multiplicaria como estrelas do céu. Vamos para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 19. Efésios capítulo 2, verso 19 diz assim: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Essa ideia aqui de peregrinação, de estrangeiro, ele está juntando duas palavras aqui, estrangeiro e peregrino. Ele está falando a ideia de alguém que não tem pátria. Ele não está dizendo que a gente parou de peregrinar nesse mundo. A gente continua peregrinando, porque a nossa pátria não está aqui. A gente é brasileiro, mas nós não somos cidadãos desse Brasil do ponto de vista espiritual. Nós somos cidadãos do céu. Então nós ainda estamos peregrinando. A ideia aqui contida no que Paulo está dizendo é que nós agora temos uma pátria. Nós não somos mais meramente estrangeiros ou estranhos. Nós temos uma pátria. Nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Somos uma família. Somos irmãos. Verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Uma igreja que não se fundamenta nos apóstolos e profetas não é família de Deus. Não é igreja de Deus. A igreja católica apostólica romana não é igreja de Deus. Pois ela não está fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Ela está fundamentada na tradição católica, que acrescenta muito aquilo que a Bíblia ensina. Então, a igreja católica apostólica romana não é igreja de Jesus Cristo. Qualquer igreja evangélica que não está fundamentada nas escrituras sagradas, que não tem a palavra de Deus como fundamento para a sua pregação e sua prática, não é igreja de Jesus Cristo. Pois a igreja de Jesus Cristo está edificada, o povo de Jesus Cristo está fundamentado, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Não tem papa, tem Cristo. Nele, em Cristo, todo o edifício, a igreja, não prédio, mas o povo, é uma figura para povo, todo o edifício, ou seja, algo que está sendo construído, levantado, bem ajustado, ou seja, em Cristo, ele é bem ajustado e cresce. A igreja cresce em Cristo para ser um santuário dedicado ao Senhor. A eclésia, o povo reunido, a comunhão dos santos, edificado sobre a doutrina dos apóstolos e profetas, torna-se um edifício, um santuário, onde Deus habita. Cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Essa igreja não pertence a mim. Essa igreja não pertence a um grupo. Essa igreja não pertence a ninguém. Ela pertence ao Senhor Jesus. Esse prédio pertence ao Senhor Jesus. Esses instrumentos pertencem ao Senhor Jesus. Esses membros pertencem ao Senhor Jesus.
é Ele o dono desse lugar. Esse é o povo de Deus. Verso 22, nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus. Olha só, vocês, junto com os outros, estão sendo edificados para serem moradas. Preste atenção no texto, para serem moradas, ou seja, são várias casinhas, a gente é um prédio, com vários apartamentos. Não é essa a ideia. O texto está pontuando aqui um plural e um singular. Os outros são morada, singular, casa, lugar de habitação de Deus. Então, todos nós juntos estamos sendo edificados. Somos tijolinhos. Somos tipo uma parede feita de gente, onde Deus está dentro e sustenta a parede, para que a parede seja firme, fundamentada sobre a doutrina apostólica e vivendo unidos no Espírito de Deus. Deus habita em seu povo. Se você não está em comunhão com um povo, você está correndo um risco seríssimo de não ser habitado por Deus. Você está entendendo a lógica? Pode ser que fique difícil, eu vou repetir. Se você está isolado, sem comunhão plena, fazendo parte de uma estrutura feita de gente, existe um grave risco de você não ser habitado pelo Senhor. Porque não há uma igreja de um homem só. É isso que o texto está dizendo. Não há como estar na presença de Deus sendo, sei lá, o Steven Seagal da fé. Ou como é aquele outro artista lá que todo mundo... Chuck Norris da fé. Lobo solitário da fé. Você é um cara que é o James Bond da fé. É só você em todas as missões, sozinho. Não é possível. Não é bíblico. Pastor, mas eu estou passando por uma fase na qual eu não estou. Tudo bem, meu irmão, é uma fase. Mas se o Espírito Santo habita em você, você será incomodado a fazer parte. Porque se você quiser estar fundamentado na doutrina dos apóstolos, você vai ser chamado, você vai ser atraído, você vai ser impelido, você vai ser perturbado a fazer parte. Mas a fazer parte de um povo que professa Cristo. Santuário, não é clube. Clube é um lugar onde eu vou me divertir. Clube é um lugar onde eu vou ver meus amigos. Santuário é um lugar consagrado ao Senhor. Quando nós nos reunimos como igreja para fazer qualquer atividade que a gente faça como igreja, até o nosso brechó, que tem gente que condena, até o nosso brechó é para o Senhor. O que fazemos é para o Senhor. E esse santuário, quando ele sai do domingo e ultrapassa aquelas paredes, eles são apóstolos enviados, não no sentido do cargo, mas no sentido do envio. Eles são representantes de Deus nesse mundo. Então não faz sentido esses representantes representarem o pecado lá fora. Porque eles são sacerdotes de Deus. Lembra lá? Povo escolhido, sacerdócio real, nação santa. Então, quando você passa dessa parede, quando a gente se separa na semana, terminou o culto agora, 7h30, todo mundo se separa. Agora a gente deixou de ser santuário, passou a ser sacerdotes, enviados para representar o nosso Senhor e atrair outros, apresentando Jesus para eles e atraindo outros para que eles entrem no santuário da presença de Deus. Ficou claro isso? Um dia, irmãos, essa presença vai ser plena. A Nova Jerusalém vai descer do céu, ataviada como uma noiva, preparada para o seu noivo. Nós vamos estar reunidos na presença de Deus. Não haverá sol, porque a presença de Deus ilumina todas as coisas. Seremos iluminados pela gloriosa presença do Senhor. Estaremos reunidos com Deus para toda a eternidade. É dentro dessa lógica que a gente vai ler o Salmo 84.
Foi uma introdução um pouco longa, mas a gente vai chegar lá. 35 minutos. Vamos para o Salmo 84? Agora, diante do que a gente viu aqui, vamos ler o Salmo 84. Olha só como vai mudar a tua percepção do que significa isso. É óbvio que o Salmo 84 foi escrito no período do tabernáculo, no período do templo, no período do aparato físico, no qual a adoração se realizava pelo povo de Deus dentro. E que adoração esse povo realizava? A morte de animais, de cordeiros, os louvores, a leitura dos salmos, os momentos de oração, a adoração que acontecia dentro daquele lugar. Porque era a adoração decretada naquele período, até que viesse o Cordeiro de Deus, que fez o sacrifício único e absoluto. Hoje, nós não sacrificamos o Cordeiro todo domingo, que é o que a missa faz. O Cordeiro já foi sacrificado em absoluto. Está consumado, não resta mais nada. Então o que é que nós fazemos aqui? Somos um santuário. Nos reunimos para adorar e exaltar a vitória da cruz. Nos reunimos para cantar e dizer como Ele é santo, santo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, como Ele é bom, como Ele é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor cuidou de mim durante a semana. Obrigado, Senhor, cuida de mim para mais uma semana, Senhor. Ao me enviar a esse mundo, Pai, eu sei que eu não serei tirado do mundo, mas me livra do mal. João 17 é a oração sacerdotal que Jesus diz: eu não peço que os tire do mundo, eu peço que os livre do mal. E Senhor, nos faz ser sal, nos faz ser luz. Nos alimentamos da palavra, cantamos com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando e salmodiando a Deus com alegria, com gratidão no Senhor, nos enchendo do Espírito, como Efésios 5 nos ensina, enchendo-vos do Espírito, se embriagando da presença de Deus, sendo habitados pela palavra, aconselhando-se mutuamente, vivendo a vida comunitária, cuidando uns dos outros, servindo, amando, perdoando uns aos outros, tendo comunhão. É santuário, é lugar de habitação de Deus, e nos reunimos para isso, no domingo, na quarta, nos dias que a gente pode, nos ensaios. Somos povo. E é claro, irmãos, que a ideia contida no Salmo 84 reflete o coração de alguém que ama a presença de Deus. Eu espero que você tenha entendido que a presença de Deus está na igreja. Na igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos, na igreja fundamentada no pensamento dos profetas, na igreja centrada no evangelho de Jesus, na igreja que é separada em santidade ao Senhor. É nesse lugar que a presença de Deus está. Não é em clube, não é em lugar para você sentir emoções, não. É no lugar onde a palavra de Deus habita, onde ela é o centro de tudo o que fazemos. Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Como é fácil amar o lugar onde o Senhor habita. Quão amável, não é quão detestável, quão abominável, quão evitável, se é que existe essa palavra, quão amável são os teus tabernáculos. O que significa o lugar onde a presença de Deus está? É um lugar amável, é um lugar fácil de amar. O que é que sente então o coração de alguém que ama o Senhor? Olha o verso 2. A minha alma suspira. Você já suspirou com desejo de vir para a igreja? Você já suspirou com desejo de cultuar a Deus? Você já suspirou pensando: eu vou cultuar o Senhor?
Quanto tempo faz que você sentiu isso? Você sentiu hoje? Ou você não sentiu nada? Você viu uma série de obrigações a cumprir, você diz, eu tenho uma obrigação para cumprir, eu tenho que ir. Como é que a tua alma tem reagido? Porque o salmista diz, a minha alma suspira e desfalece. Sabe aquela fã no show do ídolo favorito, que suspira e desmaia, quando o ídolo dá um tchauzinho para ela, oi, e ela cai. A sua alma suspira e desfalece pelos átrios, o lugar onde Deus habita, na casa, na presença santa. A sua alma suspira e desmaia de tanta vontade pela presença de Deus. O meu coração e a minha carne. Gente, isso é muito forte. Eu vi um dia desse uma reportagem de uma mulher que passou mal e foi parar no hospital por causa do morango do amor. Eu fiquei impressionado como o TikTok está adoecendo e imbecilizando o povo. Se você puder fugir desse negócio, fuja. Estão querendo adoecer você. Diz que a mulher fez um pedido lá e o negócio estava demorando para chegar. Ela fez pelo iFood. E o negócio estava demorando a chegar. E ela estava tão ansiosa que ela foi parar no hospital de ansiedade porque o morango do amor não chegava. Eu queria ver o dia que as pessoas vão desmaiar porque o culto não começou. Já pararam para pensar? O irmão está passando mal, o que foi? Não, porque o culto não começou ainda, pastor. Aí eu dizer, meu Deus, bênção, vem aqui, irmão, dar um testemunho. O meu coração é minha carne, a minha carne treme, porque eu quero o Deus vivo. Exultam pelo Deus vivo. Tinha uma música que eu gostava de cantar na minha adolescência, quando eu me converti, que eu não cantaria ela aqui na igreja, mas eu cantava. Confessar aos irmãos, confessar um pecado antigo, espero que ainda tenha perdão. 4 por 1. Dá vontade de pular, dá vontade de cantar, dá vontade de correr. É meio louca essa música, né? Mas eu lembro assim que eu botava no raidinho que eu tinha em casa e eu ficava no meu quarto feito um doido. E eu dizia assim, rapaz, Deus é bom demais. Rapaz, como eu tenho saudade de fazer essas doidices. Parece que a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando adulto, deixa de ser criança, né? Eu não quero que ninguém tenha fé infantil, gente. Para a gente ficar, então vamos botar essa música aqui, a banda vai cantar, a gente vai ficar correndo aqui, pulando dentro da igreja. Não é isso. Mas a sua carne tem exultado por Deus, desejado o Deus vivo. O que é que sente o coração de alguém que ama o Senhor? Ele anseia pela presença de Deus. Gente, eu já me peguei pensando em algumas loucuras. Eu pensava assim, meu Deus, se Deus me desse uma máquina do tempo, eu voltaria só para olhar Jesus. Você talvez diga, não, eu vou voltar para ver, eu voltaria só para poder olhar para ele. Diz assim, mas você só vai ter 1 minuto. Eu digo, pois então me bota exatamente no lugar onde ele está passando. Só para eu ver. Imagina. Que honra. Você já parou para pensar? Que honra. Que honra. Como ele disse para Natanael, Deus te vê. Tu estava lá embaixo da árvorezinha achando que Deus não te via. Mas eu te vi lá embaixo daquela árvore. Eu sou o Deus que vê. Você acha que não está sendo visto, mas eu estou vendo você. Você anseia pela presença de Deus. O salmista vai trabalhar algumas imagens, como eu fiz aqui com o morango do amor, só que o dele é muito mais inspirado. Ele vai trabalhar algumas imagens para te ajudar a entender o que significa esse amor ao Senhor. O que significa amar o Senhor e o lugar onde Deus está. Gente, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que Deus está aqui dentro, você vem para cá não. Deus está onde o povo está reunido.
Então, na hora que esse culto começa, que um presbítero ou um diácono chega, pega o microfone aqui e faz assim: vamos iniciar o culto, meus irmãos. A presença de Deus, ela desce. E ela começa até aqui. Tem gente que adora chegar na metade da presença de Deus. E tem gente que adora trocar a presença de Deus por outras coisas. Porque ela quer escolher que pedaço da presença de Deus ela quer. Ou ela concorda. Ou quando ela está afim pela presença de Deus. Só que o texto nos mostra que a imagem de quem ama o Senhor e o lugar onde Deus está. Verso 3: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Aqui tinha uns passarinhos que eles ficavam aqui dentro. Não tem mais, talvez eles estejam melhores aí, né, onde eles estão. Se tiver alguma entrada lá que tiver passarinho, mas acho que não tem não, que a gente não ouve barulho. Mas tinha uns passarinhos que ficavam aqui cantando. A gente até teve um culto no final do ano, que era a gente cantando aqui, o passarinho, eu digo: eita, esse aí está cantando melhor do que a gente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Gente, a andorinha é um animal extremamente desconfiado. Ele não faz o ninho dele em qualquer lugar, não. Ele faz o ninho onde ele se sente protegido, onde ele se sente seguro. E a andorinha achou um lugar para fazer o ninho, e é na casa de Deus onde ela faz o ninho, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Irmãos, o lugar onde Deus habita é como um refúgio, onde nós queremos estar, onde nós nos sentimos seguros nos dias de aflição. Tem uma coisa que a Universal do Reino de Deus faz, que eu acho que é a única coisa certa que ela faz. Ela deixa os templos delas abertos a semana inteira. E é aí onde elas pegam pessoas que sofrem, onde eles conseguem captar gente que sofre. Porque a pessoa está angustiada, passa na frente e vê a igreja aberta, e diga: eu vou entrar e fazer uma oração. Aí na hora que o caba chega e diz: opa, vem orar aqui comigo. E aí é onde a mágica acontece. Não estou aqui defendendo que você tem que passar dessas paredes para... Mas irmãos, como é maravilhoso cultuar o Senhor. A gente passou aí 2 semanas fora, né? Eu estava no tempo de recesso, de descanso. Cultuei em outro lugar, estava em outra igreja, estava viajando com a família. Mas, meus irmãos, como eu estava sentindo falta de vocês. É tão impressionante, é tão interessante. Tem gente aqui que me faz raiva. Mas, meu amigo, eu sinto tanta falta desses também, que me faz raiva. Eu digo assim: meu Deus, como eu sinto falta daquele irmãozinho que me enche o saco. Como é bom. É impressionante, é uma coisa assim, é uma coisa de amor e ódio meio estranha. Mas é o povo de Deus, gente. Rapaz, como eu brigava com meus irmãos, mas hoje eu sinto falta do tempo que a gente passava brincando em casa. Você talvez, quem tem irmãos sabe, a gente briga com eles, troca tapa. Mas meus irmãos, se a gente pudesse, se Deus nos deixar a oportunidade de só um dia poder voltar para casa e voltar à infância e ter nossos irmãos do nosso lado, meu Deus, como seria bênção. Como a gente ia aproveitar esse um dia que Deus nos desse? Imagina que Deus vai te dar de presente 24 horas para você voltar para o seu passado e estar com seus irmãos. Gente, como eu ia aproveitar o máximo? Eu ia dizer: vamos aproveitar, vamos fazer o máximo que a gente puder fazer. A gente brincava de guerra, brincava de tudo. Só não brincava de trocar tapa porque minha mãe não deixava, senão ela dava as tapas na gente. Mas era tão bom, irmãos. Mas a gente brigava. Às vezes eu digo para os meus em casa, às vezes eles estão brigando, eu digo assim: parem com isso que vocês vão sentir falta. Não, eu vou não, desse cara chato. Não, dessa mulher é chata. Eu digo: vai sentir sim, você vai sentir. Aproveitem. Perca o tempo de vocês com bobagem não, aproveitem que o tempo passa. Sabe o que é isso, gente? É amor. Isso é amor. É diferente de gostar. Gostar é quando a pessoa te agrada. Amar é quando você ama a pessoa porque ela sei quem ela é teu irmão. Olha para a pessoa que está do teu lado, fazer igual aquelas igrejas, olha para a pessoa que está do teu lado aí, olha para um lado e para o outro, e diz assim: eu te amo. Aí diz aí: não, por cônjuge não pode não, Thaís e Dena estão ali na vantagem. Diga para o senhor Arnaldo aí: eu te amo, senhor Arnaldo. Pois deixa eu dizer uma coisa para você: essa pessoa que está do seu lado vai te fazer raiva, vai te machucar,
Ei, mas aí já estão falando eu amo demais. Vamos voltar para cá. Já disseram eu amo demais. Já foi demais. Gente, o salmista ele vai mostrar aqui o seguinte. Ele vai mostrar que a vida de alguém é uma vida, a vida de alguém que ama o Senhor e sua presença é uma vida feliz. Eu nunca vi alguém que ama a Deus e ama os irmãos em Cristo ser alguém que diz, eu sou infeliz por fazer essa escolha de amor. Gente fiel à igreja, eu estou falando a Cristo, mas a materialização dessa fidelidade é na igreja. São pessoas tão fortes, tão maduras, que você deve olhar para irmãos mais antigos na fé aqui, irmãos que amaram a igreja, até irmãos que vieram de outras igrejas, e passaram por lutas e dificuldades, mas que amaram a igreja de Cristo, e amaram irmãos, e amaram as lideranças, e amaram pessoas. Eu duvido essas pessoas terem pensado um só dia em se desviar. Duvido. Porque é isso que o amor faz. Ele nos sustenta. Olha o que ele vai dizer no verso 4. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Rapaz, como seria bom, Deus, eu botar minha cama aqui e dormir aqui, ficar parecendo um doido. Mas como era bom, Senhor, dormir no lugar da tua presença. É claro que se eu botasse uma cama aqui, vocês fossem tudo embora, a presença de Deus ia junto, porque eu ia ficar sozinho aqui, né? Por isso que acampamento é uma coisa tão fantástica. Acampamento é maravilhoso, gente. Vou até fazer propaganda do acampamento da igreja. Acampamento é uma coisa fantástica, porque a gente passa 3 dias, mas é impressionante. Meu Deus, como é bom, como é maravilhoso. 3 dias o povo só focado na presença de Deus. Tem uns gaiatinhos no meio do caminho, mas faz parte. Mas é maravilhoso, gente. É bom demais. E pensar que a eternidade vai ser um acampamento eterno. E ainda mais a gente conhecendo outros irmãos de outras igrejas, dizendo assim, qual era a tua igreja? Ah, minha igreja era tal. Ah, que legal, cara. Como era lá? Depois de Jesus e o apóstolo Paulo, a terceira pessoa que eu vou procurar é o Charles Spurgeon. Mas eu acho que vai ter uma fila grande para conversar com ele. Mas tem a eternidade inteira, né? Eu espero que ele tenha paciência de ouvir. Mas como vai ser bom a gente conversar com outros irmãos? Achar John MacArthur, meu amigo, que homem impressionante era John MacArthur. 50 anos, todo domingo, pegando o versículozinho da Bíblia, versículo a versículo, a versículo, a versículo, a versículo, por 50 anos. Meu amigo, que fidelidade. Sem dobrar nem para a direita nem para a esquerda. Como vai ser bom chegar para ele e perguntar, e aí, como é que foi a experiência? Ele vai dizer, rapaz, eu tive muita tentação de desviar o foco, mas Jesus me sustentou. Verso 5, bem-aventurado é aquele cuja força está em ti. É interessante que ele está falando que alguém que ama a presença de Deus, é alguém cuja força está em Deus. Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Cujo coração Deus trabalha. Cujo coração Deus faz a obra do seu caminho. Quando alguém vai fazer uma estrada, o que é a primeira coisa que ela faz? Ela aplana a estrada para fazer o caminho correto, para que a estrada possa, para que os carros possam passar com segurança. Ele faz o aplanamento da via. O que ele está dizendo é, como é feliz aquele que põe a força no Senhor e que tem seu coração aplanado pela vontade de Deus, pela obra de Deus. Porque essa pessoa, no verso 6, quando passa pelo vale árido, meu irmão, você vai passar por tribulação, você vai passar por um lugar seco, você vai passar por um lugar que não vai ter água. Quando a gente passa por 2 sofrimentos, gente, como demora. Quando você está se divertindo, 1 mês passa assim, ó. Mas quando você está numa UTI, 1 mês é 1 ano.
como é difícil passar por tribulação. Mas essa pessoa que ama a presença de Deus, quando ela passa pelo vale árido, essa pessoa faz dele um manancial. Gente, olha só que coisa. Já parou para pensar? A pessoa que passa pelo vale árido, torna o vale árido, o vale seco, em um lugar onde tem água. Ela transforma a realidade. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Deus faz uma obra. Verso 7. Vão indo de força em força, passo a passo, semana a semana, domingo a domingo. Eles vão se fortalecendo em Deus, vão buscando a Deus, domingo após domingo, vão sendo fortalecidos. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Sabe o que é Sião? É o lugar da presença de Deus. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O crente, ele não foi chamado a viver um plano no qual ele vê toda a trajetória. O crente foi chamado para viver por fé. Jesus disse: basta a cada dia o seu próprio mal. O crente foi chamado a viver um dia por vez. Por isso que ansiedade não é algo próprio do crente. É um sentimento humano? É uma reação humana? Porque somos humanos. Mas ele não é próprio da fé. Porque a ansiedade é você pensar de modo demasiado no futuro, como se você tivesse controle sobre ele. Você se angustia por um futuro que não te pertence e deixa de viver o presente que Deus te deu. E a força é recebida por esses que, mesmo em um vale árido, eles conseguem tornar aquele lugar um manancial de água, ser fruto de bênção. Mesmo uma pessoa angustiada, ela continua sendo bênção para outros, porque ela é cheia da presença de Deus, ela ama a presença de Deus. E aí, o salmista, ele vai fazer uma oração, ele vai clamar. Olha que clamor interessante. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Tão interessante isso, gente. Aqui tem uma teologia bíblica tão poderosa dentro desse verso. O ungido não sou eu. O ungido é Jesus. A minha oração não é que Deus olhe para a minha fidelidade e a partir da minha fidelidade Deus me abençoe. A minha oração é: Deus, olha para a fidelidade do teu filho que morreu por mim e cuida de mim. Deus, olha para o teu filho, olha para o amor do teu filho e cuida de mim. Verso 10: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Ou seja, ele prefere ser porteiro. Tá aí os irmãos aí, Silvio e os irmãos da portaria. Olha só, que interessante. Eu prefiro, se o povo não me deixar entrar, mas eu tivesse pelo menos lá na portaria com aquela roupinha laranja, eu prefiro estar nesse lugar do que permanecer nas tendas da perversidade. Mesmo que eu não consiga ir para o culto, mesmo que me proíbam, mas se eu puder estar só ali na porta, Senhor, é melhor do que estar no parque do povo. É melhor do que estar congregando em lugares que não convém para o povo de Deus. Eu prefiro estar no lugar onde Deus é exaltado. Verso 11: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Deus não recusa aqueles que andam retamente.
E aí você diz, mas eu não sou essa pessoa que anda retamente, eu tenho pecados. É verdade, todos nós somos pecadores. Mas já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na fé, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Hoje eu sou justo, não por minhas obras, mas pela cruz eu fui justificado. Aos olhos do Senhor, quando Ele contempla o seu ungido, Ele vê a minha justiça, não como minhas obras, mas como a cruz. E Deus não nega a quem tem seu nome escrito no livro da vida. Deus não nega a sua presença àqueles que pertencem a Deus. Verso 12 diz, o Senhor, ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Olha que interessante. Ele começa o salmo dizendo, como é amável os teus tabernáculos, Senhor. Como é bom estar na tua presença, Senhor. E ele termina dizendo, como é feliz quem confia em ti, Senhor. Significando, irmãos, que confiança em Deus me leva a querer a presença de Deus. Não confiar em Deus não me leva à presença de Deus. Hebreus 11 diz para a gente exatamente isso. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, meu irmão, se você vem para a igreja, venha para buscar a presença de Deus e você achará. Não vem para cumprir tabela, não vem para cumprir algo religioso, vem para buscar a presença do Senhor. E essa presença vai vir no louvor, vai vir na oração, vai vir na pregação, vai vir no abraço do irmão no final do culto, vai vir naquela conversa que você vai ter com aquele irmãozinho. A presença de Deus vai vir na raiva que aquele vai te fazer. A presença de Deus vai vir na comunhão dos santos, porque Deus habita no meio do seu povo. E o que a gente aprende com esse salmo é que como é feliz o que está na presença do Senhor, no centro da sua vontade, pois é onde há segurança, refúgio e força na tribulação. Não há cura fora da igreja do Senhor Jesus. Não há presença de Deus fora do povo de Deus reunido. Se você busca a presença do Senhor, busque o povo. Não estou falando de instituição, porque a igreja católica ela diz o quê? Que não há salvação fora da igreja católica. Há salvação fora da Batista da Graça, viu, gente? Eu estou falando de presença de Deus, que existe no meio de um povo reunido em nome do Senhor. Se nós temos pessoas aqui que talvez você nunca sentiu essa presença, você pode sentir hoje, porque Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. E você só pode vê-la pela fé. E se tem alguém aqui hoje, que diante dessa presença, você quer ver essa presença pela fé, levanta sua mão dizendo, eu quero ver essa presença pela fé. Entregue sua vida a Jesus hoje. Faça isso agora. Porque Deus, Ele não, como Ele diz aqui, Deus Ele não recusa o bem ao que anda retamente. Aí você diz, mas eu não sou a pessoa correta. Aí Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. Jesus te torna reto nele, não por tuas obras, mas pela cruz. Você quer a justiça da cruz na sua vida agora? Pela fé você recebe, e pela fé você se torna reto, e Deus não nega o bem a quem anda retamente em Jesus.